A partir daqui, a articulação ela só vai fazer sentido se eu mostrar para vocês algumas cenas do filme. E aí eu queria começar logo com os pontos mais importantes para a psicanálise, assim, que é o sonho, né? O Bruce ele sonha 3 vezes durante o filme, e cada um ele revela algumas informações importantes que também corroboram com a minha articulação. Bruce. Esse sonho acontece bem no comecinho do filme e você já vê alguns elementos sendo estabelecidos, como por exemplo essa porta, que vai ser muito recorrente no filme. E esse sonho eu já articulei um pouco lá em cima, né, falando sobre como ele não consegue suportar o que está atrás dessa porta, né? Ele não lembra do passado dele, a lembrança viria do que está atrás dessa porta, sendo que é tão traumático que simplesmente ele não suporta. Toda vez que essa porta se abre, ele acorda. E aí você vai vendo que essa porta ela vai se repetindo de várias maneiras durante o filme, e é por isso que lá em cima na minha articulação eu usei a palavra porta algumas vezes para exemplificar o que acontece na cabeça do personagem. Esse é o segundo sonho do personagem. Ele ainda não sofreu o acidente, mas aqui a gente já consegue ver algumas coisas interessantes sendo estabelecidas de novo, como essa relação simbólica do deserto com o inconsciente. Então toda vez que ele está explorando esse deserto, ele acaba caindo no inconsciente, nesse retorno recalcado, né, nesses fragmentos do passado que são ainda insuportáveis para ele, né? Então no final do sonho a gente consegue ver primeiro a imagem do pai dele, né, que é recalcado, e aí também a gente vê a imagem do Hulk, que mostra que já nesse início tem algo ali dentro, né, que tá pedindo pra sair, que tá precisando sair e que não tem como ainda. Esse aqui é o terceiro sonho, né? Já é um sonho pós-acidente. E ele, pra mim, é o mais interessante, porque, primeiro, ele abraça essa característica onírica do sonho, então ele não faz muito sentido. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver alguns elementos que estão sempre popando na tela, né? Que é esse deserto, né? Que entra como simbolismo do inconsciente. E essa porta que é finalmente aberta, e quando ela é aberta, o que tem lá é o Hulk. Que ainda assim não é o que aconteceu, né? Então o que aconteceu realmente naquele dia, né? A mãe dele sendo assassinada, ainda é um episódio muito traumático e insuportável para a consciência dele. Então ainda é censurado. E é interessante também que ele não acorda. Então o Hulk é suportável, a realidade não. Essa parte aqui, ela é um exemplo do que eu falei, né, que a energia ela não é dispersa totalmente, então ainda tem energia lá dentro esperando ser liberada, então enquanto mais raiva ele sente, mais energia é liberada, maior ele fica, mais forte ele fica, enfim. E aqui eu peço paciência, o filme é de 2013, então a computação gráfica é ruim, não ajuda. Tem muita gente que não era nem nascida nesse tempo, né? Então, paciência. E aqui eu trouxe como uma exemplificação do complexo de Édipo, que é ligado ao personagem, né? Inclusive eu vou mostrar mais um exemplo, vou mostrar que é um conceito bem abraçado à história do personagem em si, né? E aí a gente tem a Beth como essa figura que tem quase que completo poder sobre esse monstro gigante, justamente porque esse monstro, ele tá preso, né? Ele é um retorno desse trauma que ainda tá preso nessa fase edipiana, né? Então ele tem essa paixão quase que completa por essa figura que, por algum acaso, parece muito com a mãe dele, né? Hulk! It's okay. I'm here now. I won't let them hurt you.
What is she doing? He'll kill her! No, he won't. She's trying to calm him down so he won't burn through the sedative. I need you to stop fighting. Okay? It's time to rest. Everything's going to be all right. I promise. E aqui a gente tem a introdução. Introdução não, né? Ele já tá aqui há um tempo já, mas pra vocês a introdução do personagem mais interessante desse filme, né? Que é o pai do Banner. Pra começar, a gente tem que colocar alguns pontos. Vale lembrar que esse filme, ele é feito para um público mais jovem, então algumas partes da história. Por exemplo, os abusos constantes do pai, eles são meio que excluídos da história, né? Tendo em vista o público que o filme vai se direcionar, né? E aí, nesse filme, o pai do Bruce, ele não abusava psicologicamente do filho, porém, ele tinha inveja que o Hulk era pra ser algo do pai. E aí a gente vai naquela ideia de projetar no seu filho o seu eu ideal, o ideal que você projeta no seu filho. Isso é feito de uma maneira mais direta no filme, né? O pai começa a se testar com várias coisas e vê que não tem efeito nenhum nele, porém ele percebe que algo é passado pro filho e aí ele cria aquele filho. Mas o Banner em si é uma casca, ele não se importa com o Banner, ele se importa com o que tá dentro do Banner, que foi ele que produziu. E aí a gente vai vendo ao longo do filme, eu acho muito interessante que toda vez que o pai vê o Hulk, ele chama o Hulk de Banner, porque o Hulk é o real filho dele, é o que ele quer de fato. O Banner é só uma casca. E aí as tentativas desse pai projetar o poder daquele filho pra si, né? Ele projeta o filho da maneira que ele quer, ele vê naquele monstro ideal de poder que ele queria ter, né? O Falo, e ele tenta a todo custo projetar aquilo ali pra ele. Então, eu acho genial isso. No filme, ele se transforma num homem absorvente. Nos quadrinhos, eles não têm nenhuma relação, mas no filme eles têm. E eu achei genial porque qual o melhor poder pra um pai abusivo do que sugar todas as energias do seu filho, né? Então você tem esse embate bem simbólico do pai querendo a todo custo absorver aquilo que ele entende que é dele, do filho dele, né? Que foi ele que produziu. E aí no final você tem esse embate, o pai finalmente consegue, né, se colocar nesse lugar de sugar tudo que o filho tem, sendo que ele esquece que o que ele tem para oferecer é trauma. Tanto que, de novo, se você vê as memórias que constituem o Hulk nessa cena, né? Só tem memórias dele criança. E aí, quando isso volta pro pai, o pai não aguenta e morre. E eu acho muito simbólico essa última cena aqui do Bruce, já humano. Nessa parte do filme ele já lembrou o que aconteceu, todo esse conteúdo recalcado ele já foi pra consciência, né? Ele sabe como é que a mãe morreu. E aí, ele tá boiando, né? E começa a lembrar de como é que era ele com o pai dele, tipo, por mais que pro pai aquele amor não era real, né? O que era real era ele querer o que tá dentro do Bruce. Pro Bruce em algum momento foi real, né? O amor que ele recebia do pai era real. É isso. Você tem um personagem extremamente trágico, né? Inclusive depressão é um tema comum nas histórias do Hulk, né? Ele já tentou se matar algumas vezes, sendo que nem isso ele consegue. Porque toda vez que ele tenta, ele se transforma. E aí a bala é cuspida, os cortes são curados, e nem isso ele consegue, ele é fadado a viver essa vida onde ele não pode se aproximar de ninguém, porque ele tem medo de machucar essas pessoas, ele tá sempre fugindo e tal. Enfim, particularmente eu acho que é um personagem muito interessante para se analisar nessa perspectiva psicanalítica, e é muito legal para mim estar nesse lugar de reviver personagem, um filme que teve toda uma construção afetiva para mim muito forte, mas agora numa perspectiva nova, né, num olhar psicanalítico. Foi muito legal fazer todo esse post, o vídeo e tudo mais. É isso.